Aleluia. Mas quantos anos, pastor, que a gente está caminhando junto? 3 anos? 2 anos? 3 anos. 3 anos. Foi no meio de semana que eu ministrei pela primeira vez para vocês. Quem estava naquele dia na igreja? Tá? Na igreja ali, naquela rua. Eu estava, o pastor Tony estava. Uma pergunta difícil agora. Quem lembra que nós ministramos naquele dia? Eita! Se juntar meus 48 anos de igreja, somando quarta, sábado, domingo, escola bíblica, sem botar os congressos, se eu juntar tudinho de pregação que eu assisti para lembrar de tudinho, é complicado. Mas é assim, o exercício da fé é isso. É devagar. Mas eu lembro. Sabe o que eu lembro? Que todas as vezes que eu vou ministrar num lugar, pela primeira vez, eu me preocupo com uma coisa. E foi o que eu ministrei naquele dia. Sabe o que foi? Fundamentos. Amém. Está chovendo. Aquele dia eu comecei ministrando, sabe o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vos direi a quem é semelhante. Estão lembrando? Semelhante, a irmã estava lá também no dia? É semelhante a um homem que cavou, abriu profunda vala e edificou a sua casa sobre rocha. E vindo a chuva, bateu forte sobre aquela casa e não veio a cair. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, vos direi a quem é semelhante a um homem nécio, tolo, que edificou a casa sobre areia, e vindo as tempestades, e vindo a chuva, bateu contra aquela casa, e veio a cair, e foi grande a sua ruína. O princípio dessa palavra se chama fundamentos. Nesses 2 anos, já faz 3 anos? Não, faz. Esses anos que passaram, que parece que foi ontem, o que nós temos procurado ensinar aqui, e as transformações, aqui eu falo não aqui para esse prédio, mas para os corações que acompanham desde aquele dia, que a gente tem procurado passar, são fundamentos. E hoje nós vamos falar de novo sobre fundamentos. Eu creio que você hoje vai ter uma visão diferente sobre aquilo que eu falei naquela época, daquilo que eu falei hoje. Por quê? Porque o coração de vocês mudou. Amém? Amém. E aí, como eu falei, você pode não ter decorado todas as ministrações, todas as coisas que aconteceram de lá para cá, mas cada mensagem, cada palavra é algo que vai ficando gravado na mente. E quando o fundamento é bem colocado, a casa pode ser construída. Não se pode colocar prédio, parede, estrutura, onde não tem fundamento. Se eu der um tapa aqui, o que acontece? É firme. É firme. Não é firme? Por que é firme? Tem colunas. E essa aqui? Posso, pastor? Diga, se você for pagar o prejuízo, você pode. Olha daí. Nossa! O que é que falta aqui? Fundamento. É uma parede? É visível? Você está vendo essa parede? Você está vendo, ela está aqui. Mas não é essa parede, nem aquela. Não pode colocar o telhado em cima dela, porque ela cai. Desse jeito.
As palavras de Jesus para nós são fundamentos. E qual é o grande problema de hoje? O problema de hoje são ministérios que colocam parede, bonitas paredes, lindas paredes pintadas e cheias de LED, onde não tem. E isso vem acontecer o quê? Ruína. Será que a gente não acompanha por aí ministérios grandes, bonitos? Nossa, quanta gente! Né? De repente, pá, você viu o que aconteceu com aquele pastor? Rapaz, nunca que imaginei. O cara tinha uma palavra, o cara era tão bonito, ele era tão bem pintado, mas não tinha. Queridos, o que importa é o fundamento. Mas sabe qual é o problema do fundamento para o mundo? Sabe qual é? É porque o fundamento ninguém vê. Você está vendo aqui o alicerce dessa construção? Não está. Mas ele existe? Existe ou não existe? Você tem certeza, pastor Antônio? Tem uma alicerce aqui? Rapaz, você me garante isso? Certeza absoluta? Como é que você garante que tem essa certeza? Que tem um fundamento nessa parede? Dá um tapa nessa daí, que força. Hein? Dá um tapa mais forte. Olha o seguinte, imagina aquela provação que você teve, imagina a força que ela teve, pega essa força, bota na mão e dá um tapa na parede. Vai doer a mão. Mas a parede cai? Imagina a dificuldade que você tem na sua vida, as provações pelo qual você passa, porque caiu a chuva, vieram as tempestades, bateu com ímpeto, assim que está escrito lá em Mateus 7, e bateu com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não. Outra pergunta que eu fiz naquele dia, eu vou fazer de novo. Foram duas casas construídas, uma casa sobre a areia e outra casa sobre a rocha. Em qual casa que viu a tempestade? Ou seja, ninguém está isento. Ninguém. Ah, pastor, estou passando por uma prova. É como aquela música do Thales Roberto, que ele fala assim, parece que é difícil só para mim. Parece que para todo mundo é fácil, mas para mim parece que é mais difícil. Você tem esse entendimento às vezes, né? Deus, parece que a coisa caiu, desabou tudo nas minhas costas, a tempestade está forte. Mas ele disse o quê? Se a sua casa está edificada sobre a rocha, que é Jesus, se você cavou bastante fundo em Jesus, se você foi lá se você entrou mais profundo no esconderijo do Altíssimo, pode vir a tempestade que for, você não será destruído, porque você tem um alicerce. Então o problema, queridos, não é a tempestade. O problema não é a chuva. O problema não são as dificuldades. O problema está na construção. Se você se sente abalado, não vá olhar para a tempestade. Vai olhar para a sua construção. Vai olhar para o alicerce que tem dentro de você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10. Pode deixar aberto aí que nós vamos meditar só nessa passagem hoje. Vou explicar esses versículos aqui para que você entenda e você perceba como é importante que os fundamentos sejam bem colocados. Amém? Paulo escreveu assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Ou seja, ele falou aqui, olha, segundo aquilo que eu aprendi com Deus, eu lancei os fundamentos igual um pedreiro bom, não um meia-colher. Traduzindo para nós hoje, para você entender. Eu não sou servente não, eu sou pedreiro, eu sou um prudente construtor. Então, todo mundo aqui que já fez uma reforma dentro de casa, sabe a diferença de um pedreiro para um meia-colher, ou para um servente que quer ser pedreiro. É não? Ele lança um fundamento, sabe? Ele faz uma construção, né?
a parede foi assim, o fundamento você tem segurança, você ainda fica seguro de entrar dentro de casa. Então, Paulo colocou aqui, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como... Por que ele falou isso aqui, outro? Porque no capítulo anterior havia uma discussão sobre quem era melhor, se era Paulo ou se era Apolo. Ele falou assim, olha, nenhum nem outro, porque um implanta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, o ministério é dele, a vida é dele, tudo é por ele e para ele. Então nós somos apenas construtores, semeadores, servos desse reino que é dele. Então cada um vê como edifica. Ele falou assim, olha, eu confio em Apolo. Eu sei que o Apolo colocou sobre vocês foi uma parede, porque um bota o fundamento, que foi Paulo que fez isso, o outro coloca a construção. Quando nós viemos aqui a primeira vez, não aqui nessa igreja, mas para esse corpo, que é o mesmo, nós procuramos trabalhar os fundamentos. E que fundamentos são esses? Todo ministério ele é em cima de fundamentos. Ou muitos ministérios não estão em cima de fundamentos, estão em cima de paredes sem fundamentos. E como é que a gente sabe se é ou não é seguro? A gente tem que ir para a palavra. Simplificar, olhar, saber se isso vai ou não vai sustentar a minha vida. Saber na hora da dificuldade. Como é que eu vou conseguir me manter firme em meio à adversidade? Por exemplo, tem fundamentos da palavra que foram modificados ao longo dos anos. Por exemplo, eu fui criado na denominação batista. A denominação batista ela tem um fundamento que foi colocado lá desde a época de Martinho Lutero, que é o fundamento do batismo, por imersão. Fundamento esse que foi mudado pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela colocou uma parede onde não tinha fundamento. O que foi que ela fez? Ela tirou o batismo por imersão, que foi um fundamento deixado por Jesus desde João Batista, e colocou o batismo por aspersão. Tirou o batismo por arrependimento para colocar um batismo de crianças. Então ela começou a construir uma parede em cima de um fundamento que não existia. Ela construiu uma outra parede e deixou aquele fundamento do batismo sem nada. O que aconteceu? Acontece que hoje a gente percebe como, para a transformação de vidas, o batismo por aspersão de crianças é ineficaz. Quantas pessoas eu batizei chegaram para mim e falaram assim, eu sei que eu fui batizado quando criança. Minha mãe, meu pai, meu padrinho me batizaram, só que eu não lembro, eu não sei, não senti transformação, não funciona, não serve de nada para mim. Eu falei, então agora vamos batizar de novo, sobre um novo fundamento. A Igreja Batista ela teve esse fundamento, só que teve um outro fundamento que ela deixou de lado. Isso dentro daquilo que eu creio hoje. Que fundamento foi esse? Jesus Cristo, ele na cruz do Calvário, levou todas as dores e enfermidades. E o fundamento da cura não está perto do lado, não. Jesus cura se ele quiser. Essas coisas ficam lá atrás. Agora é só o amor. E aí, a ministração da cura para o povo ficou perdida lá, das igrejas tradicionais. Ou seja, ela não construiu a parede nova, mas deixou o fundamento escondido. Isso veio à tona. Um outro fundamento que foi escondido também lá atrás. Sabe qual é o fundamento dos dons espirituais? Dentre eles, a cura e principalmente o dom de falar em línguas. Que foi um fundamento que começou lá na igreja primitiva. Que, inclusive, Paulo fala sobre ele aqui em Coríntios 14, quando ele fala assim, irmãos, procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis, não proibais o falar em línguas, porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vós, mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras do entendimento do que falar 1000 palavras em línguas. Eles já todos explicando todo o fundamento. O
fundamento da palavra é que vai sustentar a tua vida. As modificações que o pastor Alexandre tem buscado passar para a igreja não tem a ver só com uma estética, não tem a ver só com a questão de ter ou não ter cadeira aqui atrás, não tem a ver só com a questão de quem canta e quem não canta no culto. Isso é o que se vê. Não faz diferença se sou eu aqui cantando com o violão ou o irmão ali cantando com o playback, ou outro irmão que cante sem nada. Cantar com playback, com violão ou sem nada, não faz diferença. A diferença é o fundamento no coração de quem canta e de quem escuta. E essa tem que ser a nossa preocupação. Não faz diferença se a igreja tem parede branca ou na moda agora parede preta, parede rosa, parede amarela, parede azul. Uma vez havia uma briga no Igreja Batista sobre a Igreja Batista, tem o batistério aqui atrás e tem aquela foto do rio, assim, né? Algumas assembleias também tem, né? E aí o pastor queria fazer uma modificação, falou assim, não, vamos colocar umas pedras, uns ardórios, uns negócios lá bonito. O moço levantou, não. Tem que ter a foto, tem que ter um rio corrente. Se não tiver aquilo, para mim, não é igreja. E aí foi uma discussão na igreja daquelas que a gente está acostumado a ver, quer dizer, não aqui, mas nas igrejas por aí. De não é. E aí na época o menino achava que não, pode tirar aquilo e botar um negócio mais bonito, que aquela foto, aquele desenho era mal pintado. Só que ou pedra, ou foto, ou branca, isso não tem nenhum fundamento. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fundamentar a nossa fé na palavra que é. Observe o versículo 11. Porque ninguém pode lançar nenhum outro fundamento além daquele que foi posto. E qual é o fundamento que foi posto aqui? Não tem que fazer parede onde não tinha alicerce. Não tem que inventar moda. O fundamento é Jesus. E o que eu tenho percebido ultimamente? Tem se migrado de dois caminhos na igreja, no mundo. Que dois caminhos são esses? Um caminho é o caminho estético, é o caminho visionário, é o caminho que às vezes estão cheios de LED, se não tiver um jogo de luz muito massa, banda de louvor, e agora você pega e diz assim, banda de louvor ensaiada com todos os instrumentos, aquário de bateria, rodeado de LED, jogo de luz, telão no fundo, você nem abre a Bíblia mais porque está tudo lá, todas as falas, a foto do pastor, então você tem que estar maquiado porque a luz, o refletor, no suor, ela dá uma... essas coisas todas. Tem tanta coisa para incrementar a estética. E aí você vai, e aí o pastor uma vez na Igreja Grande falou assim, nós estamos orando, irmãos, porque nós precisamos comprar uma câmera nova para as nossas transmissões do Facebook. Essa câmera custa 150 mil reais, nós vamos consumir ela pela fé. E fazer, poxa, 150 mil reais. E eu conheci vários pastores daquele ministério que não tinha 500 contos para pagar o prédio, o aluguel do prédio onde ele estava pastoreando. Porque alguma coisa está errada nisso aí. Por que essa preocupação com a estética? Por que essa preocupação com aquilo que você mostrava no Instagram, no Facebook, essas coisas, nas redes sociais? Por que a preocupação com a roupa, como me visto? Por que essas preocupações dessas coisas quando o fundamento não está pronto? Por que se preocupar com essas coisas quando o fundamento da fé em Jesus não está construído, não está cavado na pedra, na rocha, profunda vala? E aí, o problema é que mais cedo ou mais tarde, a tempestade vem, não vem? Se é que não já veio. Ou ela vem, ela vai, ela volta, descansa, vai e vem, igual a gente está agora no período de inverno. Tudo molhado. Maceió é uma lama só. Até rimou. E aí, quando passa agosto, solzão racha. Calor, onde não tem asfalto, poeira. E aí passa o período novo, janeiro, chuva. E aí vem chuva, e vem sol, vem chuva, vem sol. Mesma coisa nas atividades da vida. Elas vão e vêm.
O problema não está nelas. O problema não está nas dificuldades. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. O problema não está na dificuldade que você enfrenta hoje. A dificuldade não é o problema. A tribulação não é o problema. As circunstâncias não são os problemas. O problema está na construção de fé que eu tenho dentro de mim. Sabe por quê? Versículo 13. Espero que você esteja acompanhando direitinho cada parte disso que Paulo escreveu aqui. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque ela está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Manifesta a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é que ele está falando aqui? Sabe qual dia que vai demonstrar? O dia da dificuldade. Como diz aquele ditado, é no aperto que a gente sabe se a porca e o parafuso é bom. Não é isso? É no aperto que você sabe a marca. Parafuso e porca de baixa qualidade, se você arrochar, ele tora. Mas se for bom, se for um metal bom, se ele tiver levado fogo, e aí eu vou falar sobre o fogo. As pessoas têm um entendimento errado sobre fogo hoje. Fogo fala espiritual. Porque quando fala igreja de fogo, se pensa logo de Pentecostes, em línguas que vieram como que de fogo. Como que? Por que como que de fogo? Quando eles falavam em línguas, olha, canta, laba, laba, chora, canta, as pessoas de fora diziam assim, parece que está saindo fogo da boca deles. Parece que. Só que quando a Bíblia se retrata de fogo, todas as vezes que ela fala de fogo no sentido de provação. E aí o irmão chega para mim e pergunta assim, pastor, você é pastor de fogo? Eu falo para ele, você não faz nem ideia do tanto de fogo que eu já levei nas costas. Pastor Alessandro, você é pastor de fogo? Fica todo dia uma fogueira. Pois será revelado pelo fogo qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre um fundamento que edificou, esse receberá o galardão. Ou seja, a tempestade, a dificuldade, ela pode vir como prova de fogo. E o fogo também será provado de acordo com o seu fundamento. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá o dano, mas o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que ele está dizendo aqui? Por que ele voltou no final para vós? Ou seja, para nós? Porque ele está dizendo assim, olha, o fundamento do qual eu tenho falado, ele não está no lugar externo. Esse fundamento ele está dentro de você. Você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Você não sabe que você é sagrado? Sim, Deus, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um fogo. Eu disse, sim, o fogo vem. Cada um será provado pelo fogo. E tem outro versículo que ele fala assim, cada um será provado, a obra de cada um será provada pelo fogo, para saber se ele é de palha, de feno, de madeira ou de metais preciosos. Porque o fogo, ele serve para quê? Purificar. Quem tem de ouro sabe que tem ouro 16 quilates, 18, 20, 24, não é isso? 24 é o... Tem mais não? Eu sei até aí, eu não tenho muito de ouro não, mas acho que eu só até 24 quilates, né?
Qual a diferença do ouro de 16 quilates para o ouro de 24 quilates? Tudo é ouro. Você sabe? É porque o ouro, ele funciona assim. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Sabe como fazer rapadura? Sabe, né? Você pega o caldo de cana, coloca para ferver, e aí quando você começa a ferver, as impurezas, a sujeira, o que é que ela faz? Ela sobe. É aquela espuma em cima. Aí você tira aquela espuma, não é isso? E você vai tirando aquela espuma até chegar no ponto. É assim? Ninguém sabe fazer rapadura aqui não, né? Rapaz! Sério? Sério? Em Alagoas nós moramos. Pois vou dizer outro exemplo. Quando na usina eles botam para poder ferver, para fazer o açúcar, aquele aí sobe aquela espuma toda, eles tiram aquilo e aquilo vira o quê? Tiborna. Vira tiborna. A tiborna sabe o que é, sabe? Se teve um rapaz que veio essa semana de Mato Grosso para cá e eu peguei ele no aeroporto e fui levar lá no Marechal para ele pegar a própria piranhas. É quando eu passei pela usina Utinga com o vidro aberto e disse assim, pastor, que cheiro é esse, hein? Isso é cheiro de tiborna, isso é cheiro de Alagoas. Esse cheiro é nosso. Eu não gostei muito não, mas você acostuma. Com o tempo você acostuma com o cheiro da tiborna. Quando você ferve, tira aquilo e faz tiborna. Pois bem, o ouro, quando você ferve o ouro, as impurezas dele, elas também sobem, vai separando e você vai tirando. Quanto mais fogo ele leva, mais impureza vai saindo, mais sujeira dele vai saindo. Então tem um ouro que leva pouco fogo, e aí é um ouro mais grosseiro, que é o 16, é mais barato. Tem um ouro 18, tem um ouro 20, tem um ouro 24, eu não sei se tem um ouro mais do que isso. Quanto mais fogo ele leva, mais puro ele fica. E aí lembra da música Ouro Puro, Ouro de Ofir? Era o ouro mais purificado que tinha na época. Porque ele levava muito, muito fogo, ele era puríssimo. Não tinha impureza nenhuma. Só que para você ser purificado, tem que passar pelo fogo? Sim. Porque a prova de cada um, falou que o dia vai provar cada um. E mais uma vez eu quero dizer para você que o problema não está na circunstância. Aquilo que você tem passado hoje, a dificuldade que você enfrenta hoje, seja ela qual for, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de emocional, seja ela psicológica, a dificuldade que você passa hoje não é um problema. Porque ela pode fazer duas coisas com você. Ou ela pode destruir você, ou ela pode purificar você. Só que nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-participantes da mesma natureza de Cristo. Nós temos a natureza de Jesus, nós temos a divindade em nós temos o Espírito Santo em nós. Então, se a prova vem, se a dificuldade vem, o que é que nós dizemos? Manda mais que aguenta. Eita! Esperava pelo menos um aleluia. Ninguém quer ser purificado aqui, não? Querido, Jesus, ele foi Jesus por quê? Pense no homem, enquanto homem que passou no perrengue. Todas as áreas. Meu amigo íntimo, aquele que colocou comigo a mão no pão, esse vai me trair. Um dia ele chegou para Judas e falou assim, alguém tem que ser o traidor, porque está na palavra. Vai ter que ser alguém, eu não queria que fosse você. Porque eu te amo. Jesus amou Judas até o último dia. Imagina aquele beijo lá no Getsemane. Jesus sabia por que aquele beijo, mas Jesus amou isso.
prova. E Pedro? Senhor, estou disposto a ir contigo até a morte. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Prova. Na crucificação não tinha ninguém com ele. Multidões comeram do pão. A mesma multidão que comeu lá do pão e se fartou. A mesma multidão que viu os milagres. A mesma multidão que gritou lá na entrada de Jerusalém, ele montado no jumentinho, e todo mundo gritando o quê? Hosana ao rei nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que balançava as palmas e gritava Hosana, alguns dias depois, gritou o quê? Crucifica-o! Crucifica-o! Queremos Barrabás! Crucifica-o! Ei, dureza! Você acha que isso não feriu o coração de Jesus como homem? Não, não feriu. Sabe por quê? Porque ele foi provado, ele foi aprovado. E nós temos o Espírito Santo hoje, sabe para quê? Para nós sermos aprovados. Então, queridos, não tem a ver com a sua dificuldade. Não tem a ver com a sua circunstância. Não olhe as circunstâncias. Não olhe para ela. Não olhe a tempestade. Não deixe ela crescer diante de você e você ficar amedrontado. Quando a gente começa a olhar as circunstâncias, a primeira coisa que faz, sabe qual é? A gente dá com medo. Lembra dos discípulos de Jesus no barco? A tempestade batia para lá, para cá. Jesus fazia o quê? Dormia na proa ou na polpa? Eu sempre esqueço. Na polpa. E aí foram lá e levantaram ele, sacudiram. E como eles disseram, mestre, não suceda que morramos. Senhor, nós vamos morrer. Ele se levanta e fala assim, até quando eu vou lidar com a incredulidade de vocês? Mar, quieta, vento, sossega. Pronto. Posso dormir agora? Não vamos morrer assim. Não olhe as circunstâncias, não olhe a tempestade. Quando você olha a situação, quando você olha para você, para a sua situação, sempre você vai cair. Quer ver um exemplo? Um dia, Sara chegou para Abraão e falou assim, Abraão, não tem mais como não. Olha, eu já cessei o costume das mulheres, eu não menstruo mais. Olha para você, Abraão. Você parece uma uva passa do tão murcho que está. Uma ameixa seca. Abraão, olha, a única solução para a gente resolver essa questão da promessa de Deus está aqui, ó, Agar, minha serva. Dorme com ela, faz um filho, vai ser teu filho, vai ser a promessa. E Abraão disse o quê? É mesmo, sabe? Tu tem razão. E vai Abraão, e tem Ismael, e está aí o problema até hoje na Palestina. Por quê? Porque ele olhou para... Só que depois disso, quando Deus fala com ele, Deus fala assim, não é esse, Abraão. É o teu filho com a tua mulher, que vai ser gerado por milagre. E aí, quando a gente vai para Hebreus, ele fala assim, porque Abraão, não levando em conta a esperança, lutando contra a esperança, porque ele não tinha mais esperança nele, mas ele manteve a fé, por isso veio a seu pai de multidão. Mas não da multidão de filhos, a multidão da fé. Porque Abraão não é só o pai dos hebreus, ele é o pai da fé. Você tem fé? Então você aprendeu com o pai Abraão. Por quê? Porque ele não olhou a circunstância. Ele não olhou que ele estava velho. Ele só confiou na palavra. Se Deus disse, então Deus faz. Quando? Não importa quando. Só basta que você creia. Quando a gente recebe uma palavra, quando você recebe a palavra, você só tem 2 opções. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio termo. Se você ficar no mas eu acho que já foi. Já não crê. Está errado? Não. Mas quando você crê, Deus falou. Está escrito o que na palavra? Quando a tempestade vem, por isso
Qual foi o primeiro versículo que eu falei aqui? Aquele que ouve as minhas palavras e as... O que é praticar? É colocar em prática, é agir tal qual, é fazer como está escrito. O que é praticar? Praticar é o seguinte, você pega um manual, você vai montar um móvel, aí tem lá, parte A junto com a parte B. O que é que você faz? Você vai colocar em prática, você lê o manual, é isso? Você vai lá e pega, a parte A é essa, a parte B é essa, aí encaixa. Aí você volta para o manual, parte C com a parte D, e você vai lá e monta. Às vezes pode sobrar alguns parafusos, mas faz parte. Mas no final o que importa é que o móvel está montado, porque você pegou o manual e colocou em... Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o esperto. Esse é o sábio. E o que é praticar? Praticar é andar segundo aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que é, então é. E ponto. Se a palavra diz que eu não devo temer o mal, eu não vou temer o mal. Se a palavra diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, lá na sombra do Onipotente descansa, então eu vou fazer o quê com todo esse problema que está aqui na minha vida? Eu vou. E se eu vou descansar, não ter ansiedade, por quê? Porque eu estou descansado. Vou dormir. Vou pescar, vou relaxar, vou dar uma caminhada. E os problemas? Não olhe para o problema. O problema não está no problema. Entendeu? O problema está no fundamento de fé que é construído dentro do teu coração. É essa consciência que você precisa ter. Então não tem a ver com a estética, não tem a ver com aquilo que é visível. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Você não vê aqui ou acolá, não tem a ver com parede, com cantar, com não cantar. Os fundamentos que nós estamos procurando colocar aqui, e cada um veja como edifica, porque segundo a graça que me foi dada, eu falo por mim agora, pastor Roberto, segundo a graça que tem me sido dada, eu estou procurando lançar sobre vocês um fundamento. O fundamento da fé. O fundamento que é Jesus, da pessoa dele. Ah, pastor, mas e o resto? Que vem depois? O ministério, a igreja, essa é aquela doutrina, isso, aquilo, aquilo outro. Isso é o depois. A construção só pode ser feita depois que o fundamento foi lançado. E se a construção está errada? E se a parede está feita no lugar que não tem alicerce? O que tem que fazer? Derrubar. Fazer reforma. E qual é a parte mais chata da reforma? O entulho. Oh, você não sabe o que fazer com o entulho. Bota do lado de fora, bota. Isso for reforma dentro de casa, então, a poeira, a sujeira, tudo é complicado. Fazer reforma morando dentro de casa, quem já fez aqui sabe da complicação que é. Né? Só que depois de pronto, vale a pena. Só que quando você mexe nas coisas para destruir, para reformar, para modificar, tem que mexer em coisas que muitas vezes estão ali tão bonitinho. Só que é bonitinho, mas não funciona. Na hora da dificuldade, é uma parede que vai cair a qualquer momento, qualquer soltozinho ela cai. Então precisamos fazer alicerces, construir fundamentos verdadeiros em nossos corações. E a prática da palavra, e as práticas espirituais, elas são essenciais para isso. Por isso que você sempre vai me escutar falar aqui, todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre falo sobre meditar na palavra, eu sempre falo sobre jejuar, eu sempre falo sobre a prática da oração em línguas, eu sempre falo sobre a adoração pessoal, eu sempre falo sobre o louvor pessoal, eu sempre falo sobre aquilo que você vai praticar quando sair daqui, porque é dentro de você, é um fundamento da sua fé. Porque você pode vir para aqui a vida toda e continuar morando ou sendo uma cabana de palha. Só que, queridos, o fogo vem. Para de se enganar, dizendo que não vai ter dificuldade. E pastor, então é assim essa tristeza? Não, não é triste. Por quê? Porque nós
que temos a fé, nós que temos a palavra, nós que temos a unção, nós que temos o Espírito, não vamos ligar para fogo, não vamos ligar para tempestade, não vamos ligar para chuva, não vamos ligar para adversidade, não vamos ligar para nada disso, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos dar o livramento. Nós sabemos o poder que nós temos em Deus, nós sabemos a fé que nós temos nele, nós sabemos a comunhão que nós temos com o Espírito Santo, nós sabemos o poder do Espírito que habita em nós. Amém? Nós temos o Espírito que dá todas as coisas. Quando nós temos isso aqui dentro, fortalecido dentro de nós, não tem tempestade, não tem tempo ruim. Porque em meio à dificuldade, em meio a uma guerra, e aí vai o Salmo 91. Quando nós estamos fundamentados nele, fortalecidos nele, cai 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e eu estou aqui de boa. Por quê? Porque eu estou fundamentado. Pode vir a dificuldade que for. O mundo pode virar de ponta cabeça. Você pode até morrer. Por quê? Porque aquele que crê em mim, como diz, ainda que esteja... Então tem dificuldade para Deus? Tem. Paulo falou assim, ia morrer o problema? Para mim, eu morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Então se eu estou lá, eu estou com Ele. Se eu estou aqui, eu estou com Ele. Em qualquer lugar que eu estou com Ele, porque Ele está em todo lugar. Então não tem problema. Quando chegar a hora, é a hora. Isso traz uma tranquilidade ao nosso coração. Isso traz um descanso, a certeza de que nós estamos cumprindo um propósito. Só que nada disso vai acontecer se você não prestar atenção no fundamento que tem dentro do seu coração. Então, se eu procuro aqui fazer um alicerce dentro de você, se eu procuro trabalhar algo dentro do seu coração, se o pastor Alexandre, se o pastor Tony, se os irmãos procuram cada um ajudar o outro no sentido de fazer uma construção boa, uma construção de amor, uma construção de fé, uma construção de esperança, uma construção onde os frutos espirituais são abundantes. Então daí nós estamos, sim, nos tornando cada dia mais reino de Deus. Nós estamos vivendo em amor, em graça, em benignidade, em bondade, em mansidão, em liberalidade no ofertar, em liberalidade no servir, em compromisso com estar junto, em compromisso com o ministério. Se essas coisas estão fundamentadas no nosso coração, aí nós estamos indo pelo caminho certo. Então, quando nós vamos aqui ministrar, quando nós temos a preocupação aqui de ensinar para vocês, de trazer para vocês uma palavra, no sentido de que o coração de vocês, assim como o meu coração, a construção de Deus dentro de nós, ela precisa cada dia ser bem fundamentada. E esse fundamento não está no ministério. Esse fundamento não está no prédio. Esse fundamento não está numa doutrina. Esse fundamento não está numa denominação. Esse fundamento está na presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do fundamento principal, que é Jesus. A pedra angular, rejeitada por muitos, mas para nós, a pedra principal, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso tudo. Amém? Se coloque em pé, queridos. Feche seus olhos. Feche seus olhos, que há nesse momento uma unção de reparos nesse lugar. Não vou pedir que você venha à frente, mas eu quero que você concentre todo o seu pensamento no seu interior, dentro de você. E como o Espírito Santo, Ele quer fundamentar, Ele quer construir dentro do seu coração uma edificação inabalável. Ele quer construir dentro de você
Um lugar espiritual, onde a tristeza não entra. Um lugar dentro de você, onde a depressão não entra. O Espírito Santo está construindo dentro de você, dentro do seu coração, um lugar de fé, onde a enfermidade não entra. O Espírito Santo está construindo dentro do seu coração um lugar, um fundamento, onde a miséria e a pobreza não entram. Onde as circunstâncias ficarão do lado de fora. Um lugar onde o reino de Deus será tão abundante dentro de você, que você vai poder servir aos outros. Pai, nós ministramos sobre cada coração nesta noite, que está escutando essa palavra. Seja aqueles que estão escutando aqui, e aqueles também que estão escutando pela internet. Nós oramos agora por este coração, para que, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo vá alicerçando, colocando um fundamento de fé nesse coração. E que cada um entenda que a dificuldade não é o problema, que o fogo não é o problema, que a tempestade não é o problema. E que não há problema, porque o fundamento de fé colocado dentro do coração dá a sustentabilidade suficiente para nós crermos, de maneira que venhamos a passar por todas as adversidades que encontramos pela frente. Nós declaramos sobre cada coração um fortalecimento da fé, em nome de Jesus. Uma mente bem estruturada, uma alma firme na palavra, uma confiança inabalável em que o Senhor tem tudo sob controle, e independente de qual seja a dificuldade que tem passado essas vidas, o Senhor já tem a solução pronta. Que essa pessoa ela possa descansar do problema, ela possa descansar dessa adversidade e concentrar todo o coração dela em adorar ao Senhor e buscar a Tua presença. Essa é a nossa oração, Pai. Uma edificação espiritual dentro de cada coração. Que a cada dia a sede pela presença do Senhor, a sede por buscar ao Senhor possa crescer cada vez mais, possa cada vez mais ser edificada. Para que assim como Jesus, nós possamos crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo em nós. Nós te agradecemos pela Tua unção e pelo Teu poder. Ministramos essa unção, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode sentar. Mais uma vez eu louvo a Deus por estar aqui juntos, partilhando essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Pastor? Pastor Tony? Amém. Glória a Deus, salve a todos, irmão, Senhor.